Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano e juntos conversaremos sobre política, atualidades e direito. Tudo bem consigo em Lisboa, João? Como está o tempo por aí? Tudo bem, Rui, tudo bem em Lisboa, excepto o frio que continua e pronto. E é o tempo dele, nada mais a dizer. Agora estamos a habituar-nos, andamos aqui a queixar-nos, mas sem grandes razões de queixa, acho eu, só temos é que nos habituar a este frio E que tem aproveitando o vindo. frio, João, sobre o que conversaremos hoje? Aliás, vou adiantar, vamos conversar sobre, dentre outros assuntos, ética. É Eu isso? acho que é algo que nos deve preocupar a todos e que cada vez mais se revela na vida social a importância da ética. Tu tinhas referido que gostarias de falar da questão do papel do professor. Eu acho que podemos começar por aí, até porque os professores desempenham um papel fundamental ao nível social, como já falámos aqui, e que poderão e deverão ser uma pedra base da construção da sociedade e apontando o sentido da ética como sendo um elemento fundamental no desenvolvimento social. O que te parece? João, é exatamente isto. Eu faço minhas as tuas palavras e aliás, faço um depoimento aqui para todos que nos acompanham nos Diálogos Luso-Atlânticos. Há mais de 5 anos atrás, em uma escola brasileira do ensino médio, eu proferi uma palestra sobre as profissões, comentando sobre a importância da advocacia para a sociedade e onde esta profissão se inscreve na sociedade, como mecanismo de colaborar para a vida. E nessa perspectiva, creio eu, toquei o coração e a alma de ao menos um estudante. E passados os anos, esse jovem ele acabou por desaguar no meu escritório. E aqui os pais dele acabaram comentando comigo o seguinte, que no dia que eu concluí a palestra, ele voltou para casa e disse aos pais que não faria medicina, que faria o curso de direito. E justamente com essa mudança de escolha, João, chamou-me bastante atenção anos depois que este menino formado, hoje já advogado, viesse iniciar a sua senda na advocacia em meu escritório. E feito esse depoimento, o que me chama a atenção é a responsabilidade dupla. Num primeiro momento, porque toquei a alma desse jovem para que ele se voltasse ao curso jurídico. E agora, no segundo momento, se inicia a responsabilidade de iniciá-lo na advocacia. E isso traz a mim a seguinte reflexão: o quão importante é o professor na vida do estudante. O professor, ele é o farol, é o guia do aluno e, portanto, deve conduzir sua vida acadêmica, profissional e pessoal de forma ilibada, porque o professor é exemplo e deve ser, ao menos, exemplo de ética, de zelo, de denodo para com a vida de terceiro. Perceba, João, que o professor, ele, dentre as profissões, é a única que nós podemos afirmar a possibilidade de vida eterna, porque a vida do professor se projeta na vida do aluno. E então, ainda que o professor encerre a sua carreira ou deixe este plano, ele continuará a viver na vida do aluno, seja esta vida pessoal, profissional ou mesmo acadêmica. E daí a importância que os professores têm no sentido de plantar a responsabilidade ética em todos os seus alunos, na condução de suas respectivas vidas pessoal, profissional e acadêmica. Eu creio que o papel do professor, como tu disseste, é mesmo fundamental. Aliás, todos nós, pelo menos eu, do que eu falo com os meus amigos e com os meus conhecidos, todos nós temos um professor de referência nas nossas vidas, ou mais. Pelo menos um ou mais. E de facto,
Eu recordo-me, por exemplo, da minha professora primária, recordo-me da minha professora de filosofia, de psicologia e de história. Há sempre professores que nos marcam em algumas das nossas etapas e que nós nunca vamos esquecer, objetivamente falando. E isso depende muito da forma como as pessoas encaram o facto de serem professores. Se encararem com seriedade e com sentido de responsabilidade e com a noção perfeita da forma como podem influenciar a vida das pessoas que tocam, no fundo, eu acho que serão sempre muito importantes na sua vida, porque nós, quando vemos alunos à nossa frente, temos que perceber que alguns daqueles alunos vão ouvir-nos com muita atenção e vão recordar aquilo que dissermos passados 20, 30 anos, se for preciso. E isso é algo que nós temos de ter a noção, e quando tu falas no eterno, o eterno é verdade, pelo menos enquanto se lembrarem das nossas aulas e enquanto se lembrarem do que dissemos no dia X, Y ou Z. Aliás, uma das coisas que eu noto e que tenho a felicidade de poder afirmar é que a minha experiência enquanto professor, ainda hoje me permite chegar a sítios e as pessoas virem ter comigo e dizerem: olha, a sua aula no dia X, ou a forma como influenciou a minha vida, a minha carreira. E isso é muito gratificante para todos nós. E de facto, esta nova vertente, que já não é nova, de ser político e do facto de poder andar por aí, por vários locais, permite ver e rever pessoas que foram minhas alunas e meus alunos e que demonstram apreço pela forma como as aulas foram dadas, e isso é algo que de facto nos enche o coração, porque isso é que fica. Ao fim e ao cabo, o que fica são os momentos que relevaram para a nossa vida e para a vida das pessoas que se cruzaram connosco e que dizem que nós as tocamos. E eu acho que isso é de facto é o que nos enche o coração e é o que nos faz levar a alguma coisa de relevante da vida, é a forma como conseguimos tocar a vida das outras pessoas e como elas nos tocam, naturalmente. João, e ao tocar a vida de outra pessoa, se nós tivermos, enquanto professores, maturidade, nós saberemos que o quão importante é você influenciar, é você, de certa maneira, se responsabilizar por um período de tempo pela formação desta pessoa. E é uma formação que pode estar em tese estrita à academia, mas ela deságua na vida pessoal e posteriormente na vida profissional. E quisera eu que mais professores pensassem na importância de um ensino ético, de um ensino compromissado e compreendendo o perfil daquele que ouve o conteúdo que é ministrado pelo professor, porque com certeza nós evitaríamos, né, nas diversas carreiras profissionais, problemas de ordem deontológica, de ordem ética, inclusive na política. E daí eu pergunto para você, como está a situação política em Portugal? Está difícil porque há uma grande contestação social e isso tem-se notado todos os dias e tem vindo a crescer. Mas ainda voltando ao que tu disseste sobre o papel do professor, acho que é muito importante que nós consigamos perceber que, olhando, e isso vai colar com a pergunta que tu fizeste em relação à situação política atual, um professor deve conseguir passar a mensagem ética, como referiste, aos seus alunos e principalmente deve pô-los a pensar o que é mais importante ao final do dia. Se é o bem individual exclusivamente ou se é um bem individual que ao mesmo tempo se associa ao bem coletivo. Porque eu acho que uma das grandes questões que se levanta neste momento é o excesso de individualismo e o facto das pessoas não pensarem no bem de todos. Nem os que estão em funções públicas. E esse é o maior problema que nós atravessamos neste momento, quanto a mim, que não é tanta contestação social que existe em Portugal, mas mais o facto dessa contestação social e essa contestação social nascer do facto de as pessoas
não compreenderem que quando estão em funções públicas, estão-no porque têm que prosseguir um interesse público e porque foram colocadas por alguém naquele local. E é isto que as pessoas por vezes não percebem, é que olham para um cargo público como uma forma, desculpa-me a expressão, de encher os bolsos, de tirar proveito próprio. E esse é que é o maior problema, é que a nossa vida só faz sentido, só deve fazer sentido se for uma vida que contribua para o bem de todos. Não basta, nem deve bastar o meu bem-estar individual. É óbvio que nós temos que nos sentir bem na nossa pele, ninguém pode negar isso. Eu tenho que me sentir bem na minha pele, tu tens que sentir bem na tua pele, mas não deve ser só isso. A nossa vida não se deve esgotar em nós. A nossa vida só pode e só deve fazer sentido se ultrapassar o nosso eu e passar a beneficiar o nós. E isso é essencial. E isso é ética. É ética. É quando eu desempenho as minhas funções enquanto Presidente do Conselho Regional, eu não estou ao serviço de um qualquer interesse pessoal, ou não devo estar ao serviço de um qualquer interesse pessoal, mas ao serviço de uma classe que me elege e que eu tenho que respeitar porque confiaram em mim, têm expectativas em relação ao que eu possa fazer. E eu não tenho o direito de defraudar essas expectativas, porque de facto esta função que eu exerço só faz sentido se for exercida no interesse de todos os advogados e de todas as advogadas. Senão, o que é que serve? Só para ter uma medalha? Não, isso não me pode nem deve satisfazer, isso é pequeno demais. E agora ainda tivemos o exemplo, a satisfação que eu sinto e o orgulho que eu tenho na equipa que está por trás a fazer um produto que saiu ontem, que é a revista do Conselho Regional, o Pode Informar, é um orgulho que eu consigo sentir porque de facto sinto que nós estamos a fazer um trabalho que é relevante para todos. E é aí que está a satisfação e que tem que estar a satisfação. E as pessoas têm que perceber que o trabalho que se faz não pode ser só para nós e tem que ter, nem que seja o interesse familiar, nem que seja o interesse daqueles que são próximos de nós ou que estão próximos de nós. Porque só pensarmos em nós, seguramente que a nossa satisfação vai ser efêmera e muito efêmera mesmo, se não estivermos perante e atrás de um objetivo de todos e do objetivo comum. E é isso que falta. E estavas a perguntar relativamente à situação social atual. É óbvio que a situação social atual, a contestação a que nós assistimos diariamente, aliás, há pouco saiu a notícia, inclusivamente, de greve no setor privado, numa televisão privada portuguesa, é não só provocada, obviamente, por uma inflação que infelizmente sobe e sobe muito, e os salários não a acompanham em Portugal, mas também porque as pessoas, para além dessa situação de insatisfação óbvia com as suas condições económicas, têm outra situação que, no fundo, é deitar gasolina na fogueira, que é a falta de ética a que assistimos na política. E isso é algo que as pessoas não compreendem. Por exemplo, eu olho para as pessoas e uma das coisas que elas dizem é: se há milhões para A, B ou C, ou para a TAP ou outra companhia que depois desbarata esses valores em indenizações milionárias ou outro tipo de situações que a população não percebe, e diz: então e eu estou a perder poder de compra quando os milhões do Estado vão para outro sítio sem se perceber bem porquê e sem uma razão social que não seja a mera satisfação de alguém a título pessoal. Ou seja, o que as pessoas estão neste momento, ainda que não seja consciente, a questionar é: ok, isto é legal, não há juridicamente nada que impeça este tipo de comportamentos. Alguns, pelo menos, não é? Outros, se calhar, teremos um foro criminal também mais dia menos dia a aparecer, mas mesmo que seja legal, o que as pessoas questionam é moral isto? E as pessoas estão a tomar consciência da necessidade de valores éticos na sociedade e na política, obviamente. E é isso que está em causa, é um confronto entre algo que até pode ser admissível juridicamente e não ser ilegal, mas não ser admissível moralmente, eticamente.
E aqui é a tal distinção entre moral e ética, que muitas das vezes não é fácil de fazer, mas eu diria que valores que devem presidir a um comportamento qualquer que ele seja. E nesse sentido as pessoas questionam-se: que raio, eu tenho uma pessoa que é eleita ou que é nomeada por alguém eleito e que faz isto com o dinheiro público, e eu estou aqui a contar tostões para sobreviver até ao final do mês, e o dinheiro que é desbaratado, é o meu, é a minha contribuição, é o meu imposto. Qual é a lógica de alguém fazer isto? E aqui já não estamos no plano legal. E quando os políticos se defendem dizendo onde é que está a ilegalidade, isto é tudo legal, já não basta isso. Já não basta isso. É preciso mais do que isso. E é isso que muitas vezes os políticos ainda não perceberam e que leva a esta contestação nas ruas de professores e agora jornalistas, maquinistas da CP, trabalhadores da CP, que é a Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguesa, que também tem um problema similar à TAP, mas eu falarei isso depois, porque de facto eu acho que a sociedade já não se basta com isto é legal. A sociedade já está a exigir e manifesta-se nas ruas, e daí, nos últimos tempos, o eclodir de várias greves e de vários protestos com impacto nacional. Eu acho que tem muito a ver não só com as condições individuais de cada uma das pessoas que protesta, mas com o facto dessas pessoas terem a consciência que estão a passar mal e que outros que deveriam dar o exemplo estão a aproveitar-se do erário público para desbaratar dinheiro que é mal desbaratado, obviamente, e que eticamente não é justificável a sua conduta. Não sei se no Brasil é similar, mas aqui é o que se passa neste momento, na minha interpretação. João, o que descreveste não é um problema apenas português, é um problema do Brasil, da França, do próprio Estados Unidos, do México, de todos os países do mundo, porque atrás do político há um ser humano. E às vezes, aliás, na grande maioria das vezes, o ser humano, de certa maneira, ele possui um egoísmo que é inerente a si, um individualismo. E se ele não tiver maturidade, e uso de novo essa palavra, ele deixará, na maioria das vezes, ou no menor sinal de necessidade, o senso de coletividade à margem para que ele possa se resguardar. E o que descreveste na situação portuguesa, ainda bem que esta sociedade possui consciência de que, em que pese seja algo legal, não é nem um pouco ético na atual situação econômica do país, eles se locupletarem do erário público para manter o seu status de vida. E isso ocorre sim no Brasil, é desolador, mas aqui dificilmente se discute essa questão no limite, no limiar do necessário. Vez ou outra, isso é objeto de discussões em televisões, nas mídias. Vez ou outra, existem pequenos movimentos, pequenos focos de greve, mas são raras as vezes em que a manifestação atinge todo o país. E aqui é pior, talvez seja o mesmo em Portugal, não sei, mas não somente os políticos, João, se aproveitam disso, mas eu vou dar um exemplo do nosso mundo jurídico. Aqui no Brasil, é a magistratura, por meio de sua lei orgânica, que propõe os seus próprios aumentos salariais e encaminha para o Congresso, que, via de regra, aprova esses aumentos. E aqui, em total dissonância do que ganha o brasileiro na iniciativa privada, os régios salários da magistratura, independentemente se é estadual ou federal, não se coadunam
com os salários pagos ao trabalhador comum. Eles vivem em um feudo, em um reino, em um mundo que está descurado da realidade do resto do país, infelizmente. E para concluir, eu só queria salientar outro ponto, que também entronca numa questão de ética, nem que seja social, enquanto grupo, que já falámos a propósito da TAP e da questão da TAP ser uma companhia de bandeira e tudo mais, que é a questão da eventual privatização da CP. A CP também tem justificado largo investimento público, a troco a coberto de uma necessidade de termos um transporte ferroviário eficaz e que ligasse as populações e garantisse o transporte das populações, mesmo em linhas onde o valor comercial fosse baixo e que dessem inclusivamente prejuízo no sentido de garantir a mobilidade da população a nível nacional. E a ferrovia era encarada como um desígnio nacional, já de há longos anos, como sabes, há séculos. A questão que se levanta hoje em dia é, perante esta privatização, depois de um largo investimento público e reconhecendo o interesse público na existência de algumas linhas que permitem a ligação entre pontos do país com menos transportes e menos acessibilidades, a questão que se coloca é, por um lado, se faz sentido a privatização de um transporte desse género, porque muitas das vezes ele tem que ser a expressão, até mais do que a TAP, a expressão de uma orientação política, na medida em que eu quero que esta população, por exemplo, tenha transporte para ir trabalhar, ou para ir para a escola, ou outro sítio qualquer, ou acesso a serviços básicos, como médicos, etc. Ou eu posso privatizá-la e ceder a interesses comerciais um transporte que deve ou deveria ser encarado como uma prioridade na mobilidade nacional. Primeiro ponto. Segundo ponto, em caso de privatização, faz sentido que a privatização ocorra para uma empresa que, por exemplo, tem autocarros, que são concorrentes diretos da ferrovia? É que isto levanta várias questões. Faz sentido o Estado investir largos milhares na qualificação de uma ferrovia, de uma linha, e que depois vai privatizar e inclusivamente permitir a entrada de um privado que tem interesse direto no meio de transporte concorrente, como os autocarros? Isto faz algum sentido? Isto é assim? Vamos abandonar então a ferrovia como meio de ligação entre pontos dentro de um território? Parece que é só privatizar, mas não é só privatizar. Então, mais do que na TAP, a CP é uma ferrovia, é um transporte essencial para muitas populações. Será que vamos ceder esse transporte ao interesse privado puro? Esta é a questão. E é uma questão bastante delicada, João, bastante delicada, porque você mexe num assunto que é um vespeiro, qual seja a É. política de Estado no que concerne deslocamento, circulação de pessoas. E isso é algo extremamente delicado e que deve ser analisado com muito critério. Não basta privatizar sem que haja a manutenção de uma política de Estado que garanta a efetiva circulação de pessoas ao longo de todo o território. E deixa-me só acrescentar um ponto que tu não conheces em Portugal e nem tens de conhecer, obviamente, que é aqui a área metropolitana de Lisboa, por exemplo, em matéria de autocarros e de transporte por autocarro, houve uma concessão a privados na área metropolitana de Lisboa e agora o que se viu foi, de repente, nós temos a Carris em todo o lado na área metropolitana de Lisboa. Porquê? Porque se entendeu que era a Carris que teria que assegurar a mobilidade. Sentiu-se a necessidade de voltar tudo aliás, a Carris alargar a sua influência à área metropolitana de Lisboa, a grande parte dela, e acabou-se com as concessões privadas isoladas que havia nos vários sítios. Ou seja, houve um reconhecimento que tinha que haver um interesse público por detrás deste tipo de transporte. E agora, na CP, vamos privatizar. Portanto, não sei, acho que pronto, se calhar agora
quando privatizarmos, depois vamos chegar à conclusão que voltamos a ter que nacionalizar porque os interesses privados sobrepõem aos públicos e estamos a prejudicar populações inteiras que não têm transporte para chegar a determinado local. Não sei. Se calhar é isso. Andamos aqui. Eis o Busilis. Creio que hoje encerramos os nossos diálogos luso-atlânticos e convido vocês para que no próximo dia 17 de fevereiro nos acompanhem para que possam sorver do conhecimento do juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, o professor doutor Paulo Ferreira da Cunha, que estará conosco nos diálogos luso-atlânticos. João, eu deixo para si o encerramento. Bem, a mim só me resta despedir-me de todos e de todas e esperar que este episódio tenha sido do vosso agrado, assim como os outros e os próximos, e continuar a contar convosco. Um bom resto de semana e até lá. Até lá.